Bom, entre tantas coisas que a gente poderia falar sobre isso, talvez seja interessante a gente pensar um pouco o papel da filosofia na psicologia. Porque muitas vezes a gente se pergunta, afinal de contas, para que a gente precisa uma disciplina como filosofia dentro de um curso de psicologia? E as pessoas, em geral, elas pensam que, pelo fato de que o que a gente entende por produção de conhecimento no Ocidente começa com a filosofia, então, de uma forma ou de outra, todas as ciências são, direta ou indiretamente, filhas da filosofia. A gente acaba tratando filosofia em alguns cursos como um pouco da história, um pouco dos antepassados daqueles que constituíram a nossa ciência. E não que isso não possa ser feito de alguma forma. É interessante a gente pensar as condições históricas de produção de conhecimento, ou o que veio antes disso que está se fazendo hoje, né, em termos de pensar mesmo sofisticação de teorias e de métodos de uma determinada ciência. Só que a filosofia, num curso de psicologia, ou seja lá em qualquer outro curso, ela não pode se reduzir simplesmente a pensar a história desse próprio curso ou a história das condições de produção de conhecimento. Tá? Para mim, a filosofia ela aparece em um curso desse muito mais como um instrumental que vai ajudar as pessoas a terem, aqueles que estão se formando, né, em um determinado curso, a terem mais rigor na hora de produzir conhecimento nessa determinada ciência que está sendo praticada. No caso da psicologia, a filosofia tem um papel muito importante nesse sentido, eu vou usar um termo bem bobo, assim, por podar um pouco as asas de quando alguns psicólogos ou alguns teóricos da psicologia voam longe demais daquele chão mais firme, mais rigoroso que é exigido por aquilo que se chama de ciência. Quando a psicologia começou a se proclamar como ciência, e isso já faz mais de um século, ela se esqueceu de que há alguns critérios bastante pontuais para a produção de conhecimento científico. Um desses critérios bem pontuais é método, é caminho para se produzir um determinado conhecimento. Hoje, na psicologia, a gente vê coisas tão fantasiosas ou tão absurdas como aquelas que nós mesmos, psicólogos, criticamos. Nós falamos das leitoras, das mulheres que leem mão, ou das tarólogas, ou dos astrólogos e dos numerólogos, porque eles não têm método. Nós não sabemos de onde que eles tiram determinadas afirmações que eles fazem sobre o ser humano, e muitas vezes os psicólogos não se dão conta de que algumas afirmações que eles fazem sobre os seres humanos também passam por um crivo tão frouxo, né, como dessas pessoas. Olha, eu me lembro tipicamente da cena, coisa assim, uma visão até clássica e deturpada do psicanálise, por exemplo, na psicologia, de um sujeito que põe a mão na boca, ou põe o dedo na boca, ou uma caneta na boca, e daí já se olham entre si e começam, olha, ele deve ter tido uma infância reprimida, especialmente na fase oral, que é a fase onde ele se identifica a si mesmo e ao mundo, onde constrói essa identidade de si, do mundo, a partir de um meio muito particular para conhecer a si o mundo, que é a boca. Era só um dedo na boca, talvez. Então, assim, pressupor tudo isso num ato de um sujeito é a mesma coisa de que eu disser que, olha, eu nasci no dia 12 do mês 9, por isso eu vou ser feliz, porque 12 mais 9 dá um número X que ligado àquilo. Sabe, a gente tem que cuidar um pouco com isso. Então, assim, a filosofia ela tem um papel importante na psicologia, justamente por botar um pouco mais o pé no chão o psicólogo. Hoje a gente usa na psicologia conceitos clássicos ou alguns que são inventados mais contemporaneamente de um modo descriterioso. Olha, o sujeito, por exemplo, vê o Flamengo perder no fim de semana, ou perde a namorada, ou esqueceu o celular em casa e está com depressão por causa disso. Sabe? Então, se a gente usa conceitos assim como se fossem grandes guarda-chuvas, né, que abarcam uma série de fenômenos, e a gente acaba transformando isso em pequenas receitas para lidar com os outros, e parece que todo mundo está se entendendo assim. Bom, assim qualquer coisa funciona. O que a gente chama, inclusive os norte-americanos chamam de folk psychology, né?
senso comum, tá? Crença popular, funciona mais ou menos uns dias só. Você fala uma coisa, alguns acreditam, e porque acreditam talvez funcione, e pronto, tá? Está tudo resolvido. A filosofia, ela vem com esse papel de ser um pouco mais criteriosa. A epistemologia, principalmente, que também é mal entendida, porque, como eu posso dizer, alguns psicólogos dizem, vamos fazer uma epistemologia da psicologia, né? E daí tem aula de história da psicologia. Bom, epistemologia é uma coisa, tá? É um conjunto de ferramentas, né, analíticas para ver se uma determinada proposição é coerente ou não é coerente, né? Determinadas afirmações que uma ciência faz. E eu acho que esse lado epistemológico, pensando que a filosofia se abre para outras fontes, até para mesmo para a história, para proposições de teorias, mas ela como ferramenta analítica também é muito importante na psicologia, justamente por fincar um pouco mais o pé do psicólogo no chão e não permitir que ele tenha fantasias teóricas e explicativas sobre tudo nesse mundo. E sobre tudo nesse mundo também é interessante pensar. Olha, quem já foi meu aluno no curso sabe que eu tenho uma implicância gigante com um cartaz. Se eu tivesse ele aqui em mãos para vocês eu mostrava, mas é bem fácil vocês encontrarem. Sala de aula provavelmente deve ter algum exposto. Que é aquela ideia de que assim, ó, tem um cartaz que é do próprio CRP, do CFP, do Conselho Federal de Psicologia. Diz assim, a psicologia está em todo lugar. E daí tem lá assim, um hospital, uma farmácia, uma escola, uma indústria, não sei o quê. Bom, um dos critérios também fundamentais para que alguma coisa seja entendida como ciência é que ela tenha claramente um objeto de estudo. Bom, vocês duas que estão do lado de lá dessa câmera podem me perguntar, eu posso fazer uma pergunta para vocês que ela é muito fácil de ser respondida. O que a psicologia estuda? O ser humano, a mente, o ser humano, mente, comportamento, subjetividade, falar o quê? É muito fácil. O difícil seria vocês terem que me responder o que a psicologia não estuda e onde ela não trabalha. Tá? Por exemplo, se aparecesse um problema aqui na parede dessa sala, aqui onde a gente está, parece uma mancha aqui na parede. Tá? Eu vou lá na construtora que fez essa parede e digo, olha, tem uma mancha na parede. Tá? E vou lá e falo com o arquiteto, olha, tem uma mancha na parede lá que eu desenhasse. Eu disse, olha, não é problema meu essa mancha. Eu até posso imaginar o que é, mas eu não quero falar do que não é meu campo de conhecimento. Né? Fala com o engenheiro civil. Você vai lá, procura um engenheiro civil, ele vai dizer assim, olha, eu comandei a obra lá, pensei na estrutura dela toda, etc, 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 mas eu não trabalho com mancha na parede não, até imagino o que é, mas esse negócio não é comigo. Vai procurar outro engenheiro. Daí você vai no engenheiro elétrico, que é o primeiro que você encontra depois na tua frente, e diz, olha, estou com uma mancha na parede. E ele vai perguntar para ti, tá, tem uma tomada, uma instalação elétrica lá perto, algum sinal de curto-circuito? Não, é uma parede vazia, não tem nada lá. Não, o problema não é comigo não, procura outro engenheiro. Daí você chega no engenheiro hidráulico, ele vai olhar, pois é, tem algum encanamento que passa lá? Tem. Pode ser um vazamento. Daí ele vai, olha e diz, não, realmente é um vazamento, a gente tem como arrumar isso. Só que vocês também sabem muito bem que tem um tipo de engenheiro que é um engenheiro que é o cara que bate no peito e que dá conta de tudo, de mancha na parede, de estrutura, de desenho, que é o pedreiro. É o cara que mesmo se formou em termos de ciência dentro de uma construtora, então, tá? Mas é o cara que dá conta de tudo. Ele entende de mancha na parede, de estrutura, de desenho, de parte elétrica, de parte hidráulica, de tudo que for, tá? O psicólogo tem uma cara de pedreiro numa hora dessa, sabe? Por quê? Porque ele entende primeiro o ser humano partido em 3 dimensões que formam uma única só, que é essa coisa de uma totalidade biopsicossocial, e daí ele cuida de aspectos éticos, de aspectos sociológicos, de aspectos históricos, e ele trabalha na escola, e ele também trabalha na clínica, e ele trabalha no hospital, e ele trabalha em todo lugar, e ele é bom para tudo, mas ele sempre diz assim, mas a gente não vai mudar o mundo, tá? Sabe, nós somos só psicólogos, né? E somos gente também, claro, né? Não é assim, às vezes que ele trata isso. Mas o papel que se assume é muito mais do que esse.
sabe? Então, assim, um segundo ponto também que me parece muito crítico, muito importante da filosofia e da psicologia é de cortar essas asas de novo e dizer assim, olha, vocês precisam ter um objeto claro de estudos. É isso, ponto. Né? Porque assim, olha, o que a gente foi fazendo ao longo desses 130 anos, bom, a gente nem definiu claramente o que a gente estuda e a gente muda constantemente de objeto e amplia cada vez o nosso campo de atuação sem ter dado conta definitivamente de alguma coisa só, mínimo que seja, sabe? E daí, por conta disso, a gente cria inclusive um problema interno na psicologia que é: behavioristas odeiam psicanalistas, que odeiam gestalterapeutas, que odeiam sócio-históricos, né? Não tanto que odeiam, mas parecem que são todos incoerentes entre si. Bom, então, como é que a gente pode dialogar? Se a gente não consegue nem se comunicar internamente, como é que a gente pode fazer alguma coisa que possa ser creditado ou acreditado externamente? É por isso que a gente recebe críticas de fora. Né? A filosofia tem esse papel dentro e fora também da psicologia de mostrar, olha, você precisa ser mais criterioso em termos de método, de ciência, daquilo que você faz. Seja bem claro numa separação que você vai fazer, uma separação que, claro, vai ajudar, que é, seja bem claro o que é uma produção de ciência e o que é técnica de trabalho. Né? Ser psicólogo profissional é diferente de ser psicólogo acadêmico, pesquisador, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes, a gente não tem muito claro, nem quando começa o curso, nem durante o curso, nem quando termina o curso. Sabe? Então, a psicologia talvez carece um pouco disso.